Após este período em que Tibério ele vai governar, embora dentro deste meio termo duas realidades acontecem. A primeira realidade é que foi no governo de Tibério que um homem, e por que não falar, o primeiro mártir da história do cristianismo, ele agora, de forma terrível e cruel, ele será apedrejado. É um homem chamado Estevão. A segunda verdade que ocorre dentro do governo de Tibério é que, além do apedrejamento de Estevão, Cristo agora também será crucificado. Ora, é cravo na sua mão esquerda, na sua mão direita, é uma coroa pontiaguda na sua cabeça, e são chicotadas até a sua morte. Passando este período dos anos 14 até o ano 37, agora da era cristã, vai levantar-se também dentro de Roma um segundo imperador, chamado Calígula. Este Calígula, ele vai ter o seu governo caracterizado por uma grande atrocidade. Calígula foi um imperador que teve o seu governo marcado por um forte desequilíbrio mental, visto que o mesmo era fanático, obcecado pelo poder, e também um homem voltado para a cultura egípcia. Ele vai adotar para si o conceito faraônico de divindade e vai se intitular um deus. E dentro do governo de Calígula, ele vai dar um edito, um decreto para levantar durante todo o império imagens contendo a sua caricatura, porque a ideia do imperador era ser chamado de Deus. Só que não para por aí as atrocidades no Império Romano, porque dentro da história do cristianismo levanta-se o terceiro imperador, e o que vai caracterizar o seu império é no dia 8 de julho. O ano é 64 da era cristã. Vai levantar-se um homem chamado Nero, pastor Ezequiel. E para quem leu a história da igreja sabe que este Nero, ele foi reconhecido dentro da história, primeiro, porque ele vai atar fogo em grande parte de Roma, e certamente para não ser culpado por aquele incendiário. Agora este homem chamado Nero, ele precisa encontrar um grupo, um povo, algumas pessoas, para delegar a culpa daquele incêndio. E quem seria o grupo da vez? Era um povo transparente, humilde e que nunca tinha feito mal para ninguém. É a igreja primitiva. E que por conta de tal calúnia agora, certamente serão não apenas perseguidos, porém mortos. E mortos das piores maneiras possíveis. Por exemplo, por volta dos anos 70 da era cristã, um homem chamado Vespasiano, ele vai inaugurar dentro de Roma uma espécie de coliseu. E agora dentro daquela arena a ordem de Nero é: capturem todos os cristãos da época, tanto crianças, jovens, adultos, homens e mulheres. E a ordem é única: joguem eles lá dentro e soltem os leões. E ali dentro daquela arena os leões começam a dilacerar, a extirpar, a matar homens e mulheres que nunca tinham feito mal para ninguém, tudo por conta da sua fé genuína. Agora são provados diante da morte. Só que Nero também não para por aí, porque depois de dar um decreto para jogar dentro daquela arena, é ao pôr do sol e ao chegar da noite, Nero vai emprestar o jardim do seu palácio. Aquilo servirá de um espetáculo para uma grande multidão, porque Nero empresta o jardim do palácio e a ordem é:
capturem todos e coloquem todos diante deste jardim. Amarrem os corpos e coloquem fogo, um por um. E tudo por conta da fé. Por conta da fé. Uma fé que não se pode ver. Por amor a alguém que não se pode tocar. Por amor a alguém que não se pode ver. E por conta desta genuína fé, homens agora estão emprestando os corpos para servirem de luminares durante a noite no palácio de Nero. A ideia de todo imperador era ganhar algo chamado popularidade com a morte de alguém. Irmão, essa ideia de alguém querer ficar popular com a queda de outro não começou agora. Essa ideia de alguém querer popularidade, atrapalhando o chamado à vida, puxando o tapete de outro, está longe de ter começado hoje. Por que não relembrar aqui, irmão Gabriel, o episódio de Atos capítulo 12? Um homem político da época chamado Herodes, ele libera uma ordem, pega aquele homem chamado Tiago, passa a espada no pescoço dele e pega um pastor da época chamado Pedro e coloca Pedro dentro de uma cadeia pública. E depois do período da festividade, a gente vai tirar Pedro lá de dentro e vamos também decapitar o pastor Pedro. E por que Herodes ele tem tal atitude? Porque ele viu que quando mandou matar Tiago, o povo judeu, ou grande parte do povo judeu, chegaram perante Herodes e agora começaram a aplaudi-lo, ovacionando o homem chamado Herodes. O que se passou na cabeça dele é que quando ele deu a ordem para matar Tiago, a popularidade dele não parava de crescer. Então, de forma estratégica, já mandei matar Tiago, então mandei prender a Pedro. Depois da festividade, tira Pedro para fora. Já que eu fiquei popular, ficarei mais popular ainda. E aí, só que está na Bíblia que enquanto Pedro está guardado, nota que o texto não fala que Pedro estava preso, ele estava guardado. Enquanto Pedro é guardado, tinha um grupo reunido aonde? Dentro da casa de uma mulher chamada Maria, mãe de um homem chamado João, que tem por sobrenome Marcos. E aí, enquanto Herodes estava dando gargalhada, enquanto Herodes estava ficando popular, enquanto o demônio enchia o peito de Herodes porque matou Tiago, pensava ele: vou acabar com a liderança. Pensava ele: vou parar a igreja. Irmão, tá para nascer demônio que tem poder de parar a igreja. A popularidade de Herodes vai durar por pouco tempo. E quando ele pensava ficar mais popular, jogou Pedro lá dentro. Ninguém pode tirar. O capítulo 12, verso 5 diz que aquele grupo que está entrando dentro daquela casa, enquanto Pedro é guardado, Lucas escreveu dizendo que a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. O que Herodes não tinha conhecimento, irmão Lucas, é que enquanto existia um decreto de morte para
atrofiar a liderança da igreja. Enquanto André, existia um decreto de morte para barrar a igreja. Enquanto Herodes batia o martelo, grande parte dos judeus batiam palma. Herodes é grande, calou a voz de Tiago. Tiago não prega, Pedro também não prega, porque está acorrentado e tem muitos soldados guardando ele. Enquanto Herodes estava ali articulando para depois matar Pedro também, lá dentro daquele barracão, lá dentro, debaixo daquela tenda, na casa da Maria, tem um grupinho muito simples que ali está reunido, fazendo o que, pregador? Entendendo que o pastor da igreja está guardado, entendendo que Pedro está guardado. Agora a igreja vai entrar lá dentro, vai um pegar na mão do outro. E agora está na Bíblia que a igreja estava orando pela vida de Pedro. E aí, olha para o texto e a igreja vai notar que enquanto a igreja ora, Pedro não estava cochilando, dormia profundamente lá dentro. Eu fico tentando entender como alguém consegue dormir sabendo que daqui a pouco vai morrer. Como que alguém tem paz para reclinar a cabeça no travesseiro sabendo que o diabo está fazendo a panela para matar? Como que alguém tem ânimo para reclinar a cabeça no travesseiro, algemado, acorrentado, os guardas na porta e um decreto de morte de pé? Como que Pedro consegue dormir e ele não cochilou, irmão? Porque tem crente me ouvindo aqui que levantaram uma pequena caluniazinha contra ele e ele está lá perdendo madrugada de sono. Tem gente me ouvindo aqui que o gigante está de pé contra ele e ele já perdeu a alegria. Tem gente me ouvindo aqui que ficou sabendo que fulano falou mal, que ciclano cirandou e já nem pro culto quer entrar de novo. Pedro não, ele não está preso ali, irmão, porque alguém falou mal dele, não. Mas pode olhar, enquanto tem um decreto de morte, Pedro está lá tranquilo. Eu vou dormir, eu vou ficar acordado nada, eu vou ficar bem tranquilo aqui. Enquanto tu não come bem, enquanto tu não dorme bem, porque tá preocupado com o boleto, porque tá preocupado com o carro, porque tá preocupado com o patrimônio. Tá lá Pedro, bem tranquilo, deitado, e não era naquela cama boa não, era uma cama de pedra, acorrentado, algemado. E a pergunta é: como que Pedro ainda dormia? Pedro compreende que no período que ele está guardado, alguém está orando pela vida dele. O que Herodes não se preocupou foi em olhar para quem orava pela vida de Pedro. Herodes estava muito preocupado em matar o pastor Pedro. Herodes andava muito preocupado em calar a voz de Pedro. Você não está notando por aí que tem alguém preocupada contigo? Você não está notando por aí que tem alguém preocupado quando tu canta? Você não parou para pensar que enquanto tu adora, Herodes está ficando doido da cabeça, articulando métodos
metodologias para tentar te prender. Você não está notando por aí que em ambientes que o Senhor te leva, tem demônios que estão indo embora? Você não está olhando por aí que em lugares que você coloca a planta do teu pé, o cativo larga o cativeiro? Porque eu sei, irmão, Paulo falou que a minha, que a tua, que a luta da igreja, ela não é contra a carne nem contra sangue, é contra o demônio que tem ficado de pé. O diabo tá doido com a vigília, o diabo tá doido com a festividade, o diabo tá perturbado, irmão, com muito crente aqui nesta madrugada, porque ele tá levantando alguém lá para puxar o teu tapete, alguém que está tentando se promover com a tua queda, alguém que não para por aí até puxar o teu tapete, alguém que quer a tua vaga, alguém que quer a tua oportunidade. O que o diabo não viu é que enquanto ele planejou tirar a tua vida, tem alguém, eu vou falar, tem alguém, eu vou gritar, tem alguém que ao fechar a porta pela madrugada está dizendo, está guardado lá, mas tem um povo orando por ele. Tem. Sabe o que eu ouvi aqui? Herodes armou contra a tua vida. Herodes tem planejamentos para te derrubar. E não é porque tu é o cara, é porque tem uma igreja acreditando em tua vida. E não é porque a gente é bom, é porque tem um povo que está reunido clamando pela vida da gente. Eu estou tendo visões aqui no mundo espiritual. O Espírito do Senhor está ministrando dentro do meu coração. O diabo tentou te trancar. Eu estou olhando para alguém aqui, eu estou vendo até corrente cair. Eu estou olhando para alguém aqui, eu estou vendo até algema cair por terra. Eu estou pregando aqui, André, e eu estou vendo cadeias caindo por terra. Por que, pregador? Eu vivo uma vida como eu quero, e é tanto livramento chegando para minha vida. Você não está vendo nada, mas quando Herodes deu a ordem para te guardar, quando o diabo te acorrentou na cocaína, quando o diabo te acorrentou no crack, quando o diabo acorrentou no prostíbulo, a gente não viu nada, mas tinha alguém na vigília. A gente não viu nada, mas tinha enfrentando a nevada, enfrentando a neve, enfrentando a geada, dizendo: Senhor, o diabo até colocou corrente, Senhor, o diabo até colocou lá dentro, mas a igreja está orando. A igreja calahaba, adacadabacobada. Eu vou dar lugar, eu vou quebrar protocolo aqui, eu vou falar o que eu estou ouvindo aqui. Tem projeto de Herodes caindo por terra hoje. Eu estou vendo cadeias caindo por terra hoje. Pregador, o diabo prendeu. Pregador, o diabo bateu. Pregador, o diabo acorrentou. O tempo dele está contado. O diabo não vai se promover com a tua queda, porque não haverá queda. Não haverá queda. A mão de Jeová pega pela palma da tua mão. Abre a boca aí. Adacamanda calabara. Quem tem mão para levantar, tem corrente caindo aqui.